Porque pregar o evangelho não é escolha, é missão. Começa agora o Rota 916. Boa noite, pessoal. E aí, como é que vocês estão? Boa noite, boa noite, Joe, tudo boa noite, certo? Greg, boa noite, Vitor. Boa noite, pessoal. Tudo certo noite. aí? Boa noite, Graças a Danilo. Deus. Bom demais. Boa. E aí, qual que é o teminha do nosso guia de estudo de hoje? Quem quer começar falando aí? Alguns princípios da profecia. Esse Simbologia segundo trimestre vai poder falar muito de profecia, né? Sim. Aí explicar bastante coisa, né? Sempre tem uma... A gente fica meio assim com medo de estudar isso, porque fala, é um negócio muito difícil, símbolos, né? E, na verdade, se você pegar ali os textos e estudar, a própria Bíblia vai se autoexplicando, né? Achei bacana isso. Achei bem legal. Um dos temas que eu gostei pra caramba é justamente aquela pergunta que você fez no nosso grupo lá, que fala assim, da cautela de você ler a Bíblia, hoje você ler as profecias, e você entender se é para o tempo de hoje, se é simbologia, se é para o futuro, se falou do passado. E, cara, a Bíblia, ela deixa tudo isso muito bem explicado. É muito claro, né? Sim, eu achei legal, eu descobri um negócio, né, estudando essa lição, é que a diferença do livro de Daniel, o livro de Daniel é um livro selado. E já o Apocalipse não é um livro selado. Eu nunca tinha prestado atenção nesse detalhe. Boa. Eu achei Detalhe top. importante. Eu achei São coisas top. que a gente vê e a gente acaba passando despercebido porque sempre a gente cai na mesma rotina de estudar de um Sim. mesmo jeito, de desempenhar da mesma forma. Na maioria das vezes não sai do Gênesis no ano bíblico, isso é muito comum, e esquece que o desenvolvimento da Bíblia não fica só naqueles 5 primeiros livros, né? E quando a gente se depara com um assunto mais pesado, um pouquinho mais difícil de mastigar, né, de desenvolver, a gente fica com um pé atrás, um receio de... A gente estava até conversando, né? Mas vai ser Apocalipse, profecia, é um assunto de muita responsabilidade, um assunto onde muita gente vai ser envolvida, muita gente vai ouvir. E, na verdade, a lição, o nosso guia de estudos, ele até aborda um ponto importante, que é justamente a vontade de Deus de que a gente conheça o que ele quer trazer, conhecer mais ele, né? E a gente fica nesse receio de, é um assunto difícil, e ao mesmo tempo tá deixando de conhecer a Deus, né? Sim. Esse é um ponto que a gente tem que sempre lembrar. Foi até um tapa na cara, né? Que eu fiquei com medo, né? Falei, nossa, cara, essa primeira lição, esse primeiro guia vai ser... É um assunto bem assim, aí depois eu comecei a ler e falei, nossa... Tranquilo. Não é que é Não muito tranquilo. tranquilo. É que às É vezes a que gente tem... é o que o Victor falou, é o plano de Deus que a gente estude. A gente fica com medo de estudar o Apocalipse e o livro de Daniel. Porque é muito complexo, é cheio de simbologia, e a gente fica às vezes... vou ler outras coisas, o que é mais fácil de entender. E você pegando- sabe o que eu... Desculpa aí. Você sabe o que eu cresci escutando? Eu cresci escutando que o livro de Apocalipse era um livro que a gente não tem que entender. A gente não tem que procurar o porquê que Deus escreveu aquilo ali. Desde criança eu escutei isso aí. Você começar a estudar demais o Apocalipse, você fica louco. E, na verdade, Deus nunca, jamais ia deixar alguma coisa escrita, né? Pra gente não poder ler. Aquela ali é um mapa do tesouro. Sim. Eu acho que às vezes a gente tem... Eu já me peguei pensando assim já. Eu acho que às vezes a gente tem medo de interpretar o Apocalipse. Com medo de que realmente a gente está às portas de Cristo e a gente já faz uma autoavaliação. Como é que eu tô? Sim. Sim. Porque o Apocalipse ele é uma revelação completa pra gente, que vai revelar sinais, como que o nosso mundo está, se realmente a gente está às beiras da volta de Cristo, se não. Então, de repente, a gente tem medo de entrar nesse campo, de sentir realmente, de acordo com os sinais e com o que a Bíblia traz pra gente, a gente, cara, realmente está perto, Jesus está voltando. Como é que eu tô? Tô preparado? A gente, na verdade, também traz um pouquinho disso, sabe? E aí vem uma reflexão, Danilo, Jonathan, Greg. O que vocês pensam? Vocês acham que hoje em dia tem muita gente tratando a Bíblia como um livro qualquer? Tipo, tem algum sentido? Vocês veem isso acontecendo? Porque, se vocês veem, por que vocês acham que todo mundo, uma boa parte, trata o livro da Bíblia como se fosse mais um livro ali? Olha, eu acho que eu vejo das duas partes hoje. Vamos falar de internet, né? Vamos falar que a gente tem acesso a uma janela que a gente vê vários cantos do estado, do mundo. Eu vejo duas formas, Vitor. Eu vejo uma parte realmente banalizando o evangelho, banalizando a Bíblia, banalizando de todas as formas.
Mas eu também estou vendo uma outra metade levando muito a sério. E tratando, e vendo, e interpretando, e seguindo do jeito que deveria ter sido sempre. Então, hoje, com a sua pergunta, assim, com essa reflexão, eu vejo das duas partes. Você ia falar, Jonathan? Fala aí, pode falar pra gente. Eu ia falar que meu microfone tá caindo. E eu ia perguntar por que segurada. ele tirou o fone. Gente, mas ó, um ponto importante que até o guia traz salientando e eu acho muito bacana que é assim. Infelizmente, muito do assunto de profecia, dos símbolos, do assunto propriamente dito, ele é levado para um lado diferente porque abre espaço para muitas interpretações. Sim. Às vezes eu leio uma coisa, eu acho que é isso. O Gregory lê uma coisa, ele acha que é outra coisa. O Jonathan lê isso, concorda comigo, mas vai para um outro lado. E isso, querendo ou não, a gente vê cada um indo para um canto, cada um interpretando de um jeito, gerando muita briga, muita discussão à toa. Não aquela Divisão, discussão, né? Divisão. E o ponto principal é entender qual que é o principal raciocínio daquilo. Não é o que eu acho, não é o que o Gregory acha, não é o que o Jonathan acha, o que o Danilo acha, mas principalmente o que a Bíblia traz, né? E aí que eu pego até um parágrafo, um ponto da lição do nosso guia, que ele traz justamente assim, ó, que havia um nível surpreendente de concordância em relação às principais profecias. Ou seja, era uníssono, né? Eu não sou da música, mas o pessoal fala, né? Quando é um som só, um tom só, uníssono, acho que é isso. Mas todo mundo falava meio que a mesma língua. Então todo mundo estava entendendo o que realmente era o significado da coisa. E aí a hora que a gente vê aqui, eu tô achando que é um jeito, o Jonathan acha que é outro, o Danilo acha que é um, o Gregory acha que é outro, e cada um vai pro seu canto porque a minha verdade é absoluta. A minha verdade é a que manda. Se não for do meu jeito, não vai. E, na verdade, o propósito principal é conheçam a mim e, principalmente, falem a mesma língua, né? A mesma ideia, né? Mas para chegar nessa mesma ideia, é só estudando. Porque na própria Bíblia você vai encontrar a resposta para qualquer questão, questionário, qualquer coisa que você tiver dúvida, você vai puxar um pouquinho aqui, outro pouquinho ali, você vai encontrar a resposta. Então a resposta que você vai encontrar é a mesma que eu vou encontrar, a mesma que o Danilo, a mesma que o Jonathan, vocês aí também em casa. Todo mundo vai encontrar a mesma Nossa, resposta. Greg, você falou um negócio que assim, foi de encontro, cara. É encontrar o pontinho, né? O que converge tudo, né? E a gente também, pegando esse ponto do Vitor, a palavra de Deus, ela não divide, né? E Jesus, ele fala em Mateus que quem com ele não ajunta, espalha. Sim. Então eu acho que a gente entende, por esse caminho a gente entende por que existem tantas religiões. Sim. Porque cada líder religioso está interpretando. Tem aquele que interpretou de coração, né, o entendimento dele, sincero, mas também tem aquele que vai puxar um pouquinho de sardinha para você. Ele vai querer interpretar e entender da forma que mais te agrada. E aí mora um perigo aí. Eu queria ressaltar para vocês que nosso guia, ele tem um texto bíblico para a gente dar para nos dar uma orientação, né, para a gente seguir toda a instrução. Queria ler para vocês aqui, que está lá em Jeremias. Você que está em casa aí pode nos acompanhar. Abra sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 9, versículo 24. Jeremias, capítulo 9, versículo 24, diz assim, olha o que o profeta Jeremias ele traz para a gente, e a partir desse verso aqui a gente tem toda uma instrução para a gente continuar fazendo o que a gente já está falando aqui, destrinchando mais ainda a Bíblia dentro desse guia de estudos, né? Diz assim, ó, mas aquele que se gloria-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. E dentro desse pensamento, dessa orientação, o que vocês têm a trazer para a gente? Não briga, pode falar. Um de cada vez. Eu percebi assim, lendo esse estudo, né, que Deus, ele, por mais que a gente tenha essa dificuldade em interpretar ali, mas a gente vê muito que Deus, ele quer ser conhecido, né? Ele quer que nós, os filhos, conhecemos ele. E eu acho que o principal foco dessa lição vai ser isso, né? A gente estudar ali cada guia que vai vir, né? Mas cada um vai ser mais isso, para a gente conseguir conhecer mais a Deus, estar mais próximo dele. Eu vejo isso.
E aqui também tem uma orientação clara. Pegando aqui, voltando um ponto que o Vitor trouxe. Se eu estudo, se eu consigo interpretar, se eu tenho conhecimento, o profeta Jeremias ele fala que a gente não tem que se vangloriar, né, cara? Porque o conhecimento que eu estou tendo, que eu estou trazendo, é da Bíblia. E quem inspirou e trouxe a Bíblia? Quem nos guia? É a Bíblia. Para de bater. Eu não tô batendo. Ponto tá importante caindo. aqui, pessoal. Tá Ó, caindo, todo mundo né? batendo na mesa e a hora que vai ver, chacoalha toda a câmera aí pra O vocês. nosso produtor ali já tá ficando Mas, ó, louco. ponto importante, ó. Essa declaração que o Danilo trouxe, né, de Isaías. Isaías não, Jeremias. Olha aí. Jeremias. Ele é um ponto crucial, porque, em outra palavra, vamos parafrasear, né? É como se Cristo falasse assim, ó, você quer se orgulhar de alguma coisa? Se orgulhe de me conhecer. Se você quer falar que, eu conheço isso, conheço daquilo... Hoje, na nossa sociedade, é normal você ver uma pessoa sendo muito respeitada porque ela fez doutorado, porque ela fez mestrado, ela tá num nível hierárquico maior, né? Capitão, tenente ou algo do tipo. E aí vem Jesus e fala assim, você fez tudo isso, né? Mas você quer se orgulhar? Quer dar orgulho? Mas você não me conhece. Me conhece. É. Quando você me conhecer, você vai realmente se orgulhar. Aí sim você pode se orgulhar, né? E pegando esse gancho, eu queria até trazer um ponto, uma questão, indo para um capítulo um pouco diferente, né? Um livro um pouquinho ali, Isaías 55. Se vocês puderem, abra aí, você que está em casa também, abra aí Isaías 55. Deixa eu ver minha colinha aqui que eu não lembro. Isaías 55, 9. Isaías 55. Diz assim, ó. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim como os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Eu vou traduzir de um jeito diferente. É como se Deus falasse assim, meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E meus pensamentos mais altos ainda do que os seus pensamentos. E aí você olha e fala assim, Deus está lá em cima, é maior do que tudo isso, e ainda assim Ele se importa de você querer entender, porque, sendo muito a verdade, a gente que está num ambiente aqui cristão, a gente está levando essa linha, pra gente é muito fácil entender que Cristo é Cristo e que a gente é limitado, que a gente não vai conseguir entender, e tem coisa que realmente a gente não vai. Mas ainda assim Deus pede, não, vai, tenta me conhecer, continua, não desista. O que vocês veem disso? Eu vejo aqui um ensino de paciência. Você vê a mesma coisa, Joe? É um ensino de paciência, porque ele fala assim, ó, Danilo, você tem os seus caminhos, você tem os seus planos, só que os meus, para você, eles são maiores. E eu gosto da referência que ele fala, porque a gente, como ser humano, como pequenininho, a gente não consegue tocar o céu, cara, nem chegar perto. Então a gente olha para o céu, olha a distância que o céu está, e ele fala, da mesma forma que o céu é distante da terra, assim são os meus pensamentos, são os meus planos para você, que é muito maior. Então aqui a gente busca um pouquinho de paciência, cara, porque eu queria que as coisas fossem do meu jeito. Então tem que buscar ter um pouquinho de paciência para que os planos de Deus para minha vida sejam concretizados. Falando isso, pegando um gancho no que o Victor falou, foge um pouco do assunto, mas eu achei muito interessante também, é que quando Jesus ressuscitou, ele ressuscitou, o que ele tinha que fazer? Ir ao Pai. E aí Maria Madalena chega no túmulo. E aí, assim, ele pega, deixa o céu esperando, deixa o Pai esperando, para poder parar e falar assim, fica tranquila. O Alex tá querendo falar. É a Siri. É a Siri. Ah, verdade. Então, tipo assim, ele parou, então assim, o céu esperando ele para ele vir ao Pai, né? E ele teve esse momento de, ô Pai, espera um pouquinho, deixa eu dar uma atenção para minha filha aqui. Mas imagina a insignificância de nós, né? Não da mulher ali no caso, mas sim do ser humano. Mesmo assim, Deus parou o plano, todo mundo esperando, os anjos, todo. Não, então assim, ele tem um amor por nós absurdo. E ele fala isso assim, que os pensamentos dele estão longe, de fato mas ele pede pra gente estudar pra gente conseguir compreender esse amor. E compreender o que ele deseja pra gente, né? Sim. E a gente só consegue ter o discernimento perfeito da palavra, não é a gente estudando, a gente consegue, mas o entendimento, conseguir chegar perto do que Deus pensa, que não tem como compreender ele, mas existe um jeito de chegar bem próximo do entendimento
que é pedindo que o Espírito Santo ilumine o pensamento, a nossa ideia, a nossa cabeça, no discernimento para conseguir chegar perto do entendimento. Porque sem o toque do Espírito, tudo que a gente aprender, tudo que a gente descobrir, vai ser cilada. Eu penso assim. A gente já tem a mente pequena, limitada, né? Imagina sem o Santo Espírito, sem o Espírito Santo nos guiando, né? E eu queria pegar esse gancho até e... Gente, é um ponto... Assim, eu não sei como que é a visão de vocês, mas eu me encanto muito, muito, muito. Me encantei ainda mais com o processo do santuário. Se você olhar Antigo Testamento, Novo Testamento, todo mundo não, né? Não vamos generalizar, mas uma boa parte dos cristãos assim encaram como se fosse um Deus no Novo Testamento, outro Deus no Antigo Testamento, né? E quando você começa a entender mais do santuário, você vê que tudo era para mostrar para o povo que Jesus ia descer, Jesus ia vir, ia pagar o preço, né, pagar pelo pecado de todo mundo. E tudo era milimetricamente escrito, feito para que todo mundo entendesse esse ponto. Sim. Só que isso me estudando, né, ao longo desse tema, para a gente poder estar aqui, o nosso guia ele traz um ponto muito importante, que diz assim, ó, que tendo feito tudo por nós, tudo que o Senhor fez pela gente, né, o Senhor obviamente deseja que todas as pessoas, até os piores pecadores, saibam o que Ele nos oferece em Jesus. E aí, por que eu falo isso? Porque ele termina assim, ó, e a profecia tem o propósito de fazer exatamente isso. Por que eu dei esse contexto do santuário? Porque antigamente eles não tinham o relato de que Cristo tinha vindo. Eles só sabiam que ele ia vir. Então tudo era para ensinar para eles entenderem que quando o Senhor viesse, eles não podiam errar. A gente sabe que não aconteceu isso, né? Todo mundo errou. E eu acredito que a gente não seria diferente. Sim. Só que depois que Jesus veio, fica muito mais fácil você saber, né? Teve um marco. Então não é mais o que não aconteceu, é o que já aconteceu. Teve cumprimento de profecias. Teve cumprimento. E aí o ponto principal é que às vezes a gente... eu falo às vezes por conta de Apocalipse, né? A gente coloca muito o Apocalipse por ser o livro mais profético assim que a gente vê, né? Mas a gente sabe que Daniel e outras profecias existem ao longo da Bíblia. Malaquias. Mas dá a entender que profecia é só pra falar dos fins dos tempos. Não. Parece que é só pra falar que Jesus vai vir, vai destruir, vai tudo, vai acontecer isso, lago de enxofre, não sei o quê. E às vezes isso dá um medo na pessoa. Só que olha que isso me impactou muito, porque da mesma forma que o santuário me impacta, da forma de mostrar como Jesus ia vir, me abriu uma mente, assim, estourou uma bomba na mente, a metanoia, que mostrou que realmente o final, toda profecia não tem nada a ver com o fim do tempo. É sempre para mostrar exatamente quem é Jesus. É que todo mundo conheça Jesus. Não é sobre o fim dos tempos. E aí eu fiquei assim, cara, sempre achei que fosse dos fim dos tempos. Não sei se você que tá assistindo aí também pensou isso, mas na minha cabeça era fim dos tempos. E aí veio um guia, veio um aprofundamento pra gente olhar e falar assim, não é sobre o fim dos tempos, não. É sobre mim, continua sendo sobre mim. Toda vez que eu escuto falar em Apocalipse, eu sou Já logo vem o medo, né? Eu sou um estudante novo, né? Eu não tenho muita bagagem aí, mas tô aí na luta aí para descobrir e aprender cada vez mais. Mas toda vez que eu escuto falar Apocalipse, eu pensava em Armagedon, destruição, acabou. E Apocalipse o que é? É nada mais do que uma palavra grega. Revelação. Que significa revelação. É isso. Então, por que a revelação é o que é os pontinhos que a gente tem que ir estudando e juntando para ir descobrindo e não ser enganado, porque ao mesmo tempo que tem lá no Apocalipse vai ter a besta, tem os povos, tem a mulher, tem toda a simbologia que nós vamos estudar nas futuras lições aí, nos futuros episódios aí. Então, para a gente não ser enganado, porque tem muita gente que vai aparecer, que vai tentar se colocar no lugar de Cristo, porque Satanás ele sempre faz a contrafação
e é bem parecida. Tem N formas da gente explicar isso aí. Eu não vou me aprofundar muito hoje aqui, porque a gente vai, né, falar um pouco de outras coisas, mas o Apocalipse é a revelação para você saber qual o caminho certo a seguir. Esse aqui está certo, esse aqui tá, ou esse aqui. Vamos na Bíblia. Não, esse aqui é parecido, mas o real é esse aqui. Então, é só estudando e com o Espírito que a gente vai descobrir e chegar no ponto que a gente quer. Usa-se muito o livro de Apocalipse, principalmente para o sensacionalismo, né? Sim. Então, isso que o Vitor falou. E aí, de repente, você falando isso aí, a cabeça explodiu, porque, de repente, eu estou usando o livro de Apocalipse para o sensacionalismo e, ao mesmo tempo, eu estou ofuscando o real sentido desse livro, que é conhecer Jesus. Sim. E até João, uma das primeiras visões que João viu, qual que foi? A glória de Cristo sentada no trono, cara, com os 24 anciões. Então, perfeito, excelente. Mas também nos revela, viu, Vitor? Também nos revela e nos dá indícios e nos ensina os sinais para os tempos que antecedem o fim. Pra gente Até se porque preparar. é o ministério de Cristo também tá ali, né? Também tá Exatamente, envolto. perfeito. Então, cara, sensacional. Assim, a linha que seguiu foi perfeita. Não, Você queria falar alguma coisa, Joe? Não, na verdade eu queria fazer uma pergunta, né? faz. Que eu sei que Manda, Jonathan. muitas pessoas devem ter essa dúvida, e aí é bom a gente sempre já explicar agora. Sim. Por que o livro de Apocalipse e Daniel é escrito com símbolos e não na íntegra? Eu sei não. Pode falar, Greg. Não. Pode falar, fala. Não, ergueu a mão, falou que sabe, tem que falar agora. Então vamos lá. Eu, estudando também, eu descobri que ele foi feito dessa forma para que não fosse destruído assim que fosse escrito. Porque os poderes da época, o poder romano e de outras profecias aí, de Daniel e tal, os reinos, eles iam destruir assim que se fosse escrito explicitamente. Então, foi por causa disso que Deus escreveu. Você sabia ou você... Eu sabia, Já sabia. havia, fazendo um complemento aqui, já havia uma perseguição muito grande, né? Sim. Uma perseguição muito grande aos cristãos. Então, você vê que, cara, vocês falaram de amor de Cristo, né? Ó, mais uma parcela do amor de Cristo. Preocupado com a gente nos tempos de hoje. Porque se realmente fosse revelado na língua do tempo de Roma, os romanos, do Império Romano, Eles tinham acabado com tudo. não existiria a Bíblia, cara, com A gente certeza. nunca ia Eles ter. iam ler e aí realmente falar, nossa, vai acontecer isso? Não, vai acontecer. Não, então vamos exterminar, vamos acabar. E aí Jesus usa João e começa a escrever de simbologias, de línguas, e aí você tem que interpretar. E eu gosto dessa parte, cara, de interpretação. Essa é a parada do propósito, né? A gente... o que a gente lê ali dos pensamentos de Deus está acima do nosso. De cima do A gente nosso. não Cara, vê perfeito, a lógica, perfeito. né? Como é que até então passou despercebido? Mãe, tem que pensar nisso, tem que pensar que vai tomar consequências para quem estava no momento, né, Os escrevendo. cristãos do tempo, Para a linha do tempo que foi construída, tudo que foi construído até então, tudo Sim. que seria construído até então, todo o movimento, toda a palavra, é muita coisa envolvida. Então, ó, eu quero falar um negócio pra você. Para de usar o livro de Apocalipse, ou até mesmo as profecias de Daniel, para criar um sensacionalismo de destruição do mundo. Isso vai acontecer e não depende da gente, do nosso entendimento. Mas o livro de Apocalipse, como bem disse o Vitor, é para a gente revelar o caráter de Cristo, para você conhecer mais Cristo. Se preparar para a volta dele, isso que é o mais importante. Se você olhar, é um livro de amor, na verdade. Sim. Né? E um- Você foi, agora você foi até... E um ponto muito importante, né, que a gente, nesse quesito que você falou de sensacionalismo, é que muitas das vezes a Bíblia ela é um quebra-cabeça, né? Sim. Se você começar a pegar uma peça solta ali, 2, 3, você vai conseguir distorcer e fazer catástrofe com isso. Então, assim, você tem sempre que pegar todo o contexto, né? Sim. E buscar na Bíblia mesmo. A Bíblia mesmo, ela se auto-explica, né? E aí você consegue ir entendendo E olhando mais. isso, eu vejo que é uma cilada nossa também, Joe. O ser humano acha que é autossuficiente. Não, eu não preciso disso, ainda mais afastado de Cristo, né? Nossa. E aí, vamos ser bem sinceros, o que Satanás fez? Satanás mudou 100% a verdade? Não. Ele mudou pouquinhas coisas. Detalhes. E ele não precisa mexer em muito. E aí que vem, às vezes lê, e é exatamente isso que você falou.
Não, a gente vai ler a Bíblia ponto a ponto, só um ponto aqui isolado do contexto, dificilmente você vai tirar o cerne, né? O conteúdo o que conteúdo precisa, né? completo. Dificilmente. E aí é um ponto que, assim, esse é o trabalho de Satanás também. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque se você parar para analisar, todo texto que é tirado do contexto é a mesma lógica feita por Satanás em todos os momentos. Vai virar um pretexto. Total, total. A hora que ele falou com Eva, ele mudou uma coisinha. Quando ele trouxe para Deus as tentações, para Cristo, ele mudou uma coisinha. Ele nunca muda 100%. Ô, Vitor, mas eu queria trazer um ponto importante aqui. Uma vez eu conversando com um jovem na igreja, e ele fez uma pergunta que a gente que tenta aqui estudar a Bíblia, a gente se aproximar mais, não tinha parado para pensar. O que é contexto? O que é um contexto? Porque a gente sempre ensina isso nas pregações, a Bíblia fala disso. Mas as pessoas que às vezes estão assistindo e têm vontade de aprender, às vezes elas não conseguem entender o que é de fato um contexto. Então, tirando aqui, pegando essa parte que você falou, isolar um texto é extremamente perigoso dentro da Bíblia. Sim. Mas vamos ensinar agora para a galera o que é E não entender o contexto também é totalmente perigoso. muito perigoso. Então, a gente quer ensinar para vocês agora o que é contexto. O texto você já sabe. É isso que você está lendo. Você vai abrir a Bíblia e está escrito. Eu vou dar um exemplo. Vamos dar um exemplo bem claro para a galera ficar... Viemos aqui, nos encontramos aqui no estúdio, e aí o Gregory tá todo sujo. O que nós estamos vendo do Gregory é um texto, certo? Porque visualmente eu estou vendo ali, estou fazendo a leitura do Gregory, e ele está todo sujo. Qual que é o contexto? Eu saber por que ele está sujo. Vocês entenderam? Então, quando o Vitor fala texto dentro do contexto, gente, examinar as escrituras é isso. Não é você pegar textos isolados. E Apocalipse tem um monte dessas pegadinhas. Um monte. Se você ler vários textos isolados, acabou. Você vai ter a síndrome do pânico agora. Então, pode falar, desculpa. Não. Termina aí. Que Não, faz o adendo. Na verdade, o Apocalipse, além dos contextos, tem muita simbologia. Então, você tem que estudar a simbologia. Se E não interessa, explicada vai- no momento. Hã? E é não explicado no momento. Muita simbologia você vai ler, não está escrito ali, está escrito em, sei lá, em outra outro gente, lugar isso, exatamente. de um livro, né? Se a gente vai falar, não tem... Não é uma terra, mas é distante demais. Então, às vezes está lá em Apocalipse, mas está falando, Em, sei lá, Em Apocalipse fala em dias. Fala em dias. Aí todo mundo fala dias, anos... Mas, aí dia é um ano. Mas aonde que está escrito isso? As 3 mensagens Em angelicais, sim, ela vai explicar 5 capítulos depois. sim. Ela não explica na hora. As 3 mensagens angelicais. Fala o que acontecendo, a trombeta soando, mas ela vai explicar depois. Sim. E você precisa continuar lendo, voltar um capítulo, adiantar um, para você encontrar o contexto e aprender. Mas beleza, só uma parênteses aqui pra gente ensinar pra galera o que é de fato contexto. Contexto e simbologia. Isso. É por isso que a gente tem que preciso sempre pedir ensinar. que o Espírito Santo nos Nos guie guie, para exatamente. poder ler, né? A gente pode chegar lá e pensar que é autossuficiente. Não, eu vou pegar aqui, eu vou entender tudo e já era. E se tiver dúvidas, sempre buscar a Deus ou alguém que conheça ali para te ajudar. E é isso. Tem um trecho da nossa lição, desse nosso guia, que o tema é Quem lê, entenda. E aí tem um parágrafo bacana, que eu não vou ler todo o parágrafo, mas eu quero ler só o primeiro ponto, que diz assim, ó. Entre qualquer livraria cristã, aí fala livraria cristã, e examine todos os livros que falam de profecias. E eles falam que, impressionantemente, você vai encontrar diversas interpretações, diversas conotações, diversos direcionamentos. Por que isso? Interpretação, cada um teve a sua. Mas será que por que as pessoas que estavam interpretando não examinaram, não buscaram um contexto? E agora, hein? E agora? Porque, assim como nós temos fé que Deus nos orienta, nos guia, as pessoas também têm, né? E aí? Como desvendar? Como interpretar, como nós falamos no começo, como interpretar que as profecias que eu estou estudando é para o meu tempo? Mesmo na simbologia, mesmo no contexto, dentro do contexto, fora do contexto. Como entender? Eu vou muito para Mateus 24. Mateus 24 tem muitas revelações de sinais. Muitos sinais que Jesus já deixou claro ali. Então, a gente fazer esse apanhado de ir lá em Apocalipse e voltar depois em outros textos que a gente já tem um pouco de conhecimento, para poder pegar e ter a interpretação correta.
Então, hoje, eu posso dizer que estamos perto dos momentos que antecedem a volta de Cristo. Estamos. Mas eu também não posso cair na cilada de Satanás, que o negócio é agora. É fim do mundo. Apocalipse zumbi se fala muito nisso agora. Então, Chip da Muito filme, besta. tem muito filme, né? chip da besta, o chip na testa, o chip do Elon Musk, os robôs do Elon Musk agora tá em alta. Então, o que a gente quer trazer para vocês é isso, é que o Gregory, cara, você foi usado pelo Espírito quando você fala que Apocalipse também é um livro do amor. Sim. E o amor, ele não assusta, ele não amedronta, ele não afasta a gente, não é isso? O próprio Deus, né? O próprio Deus vai revelar quem ele é. A todo momento, essa é a guerra. É cada um Perfeito. mostrar realmente o verdadeiro caráter. E se a gente vê o princípio da Bíblia, o ponto é, ela deve se auto-interpretar. A própria Bíblia, ela tem Se que ter... responde. Ela mesmo vai se responder. Exatamente. Viu? Eu posso... Pode? É rapidinho. Ela mesma vai se responder. E se ela colocar deixar alguma dúvida, porque a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, ela não se contradiz. Não. Nada. Incrivelmente. Não se contradiz. Então, se por acaso você cair numa conversa e tiver alguém colocar alguma coisa, fala, não, mas então me prova porque na Bíblia está escrito assim, ó, está explícito aqui, ó. Tá E isso é um ponto importante, porque a gente tem que lembrar que também a Bíblia é traduzida. Lógico, Deus... a gente acredita muito que a palavra ela é inspirada por Cristo, inspirada por Deus. Então, se tivesse algum processo de tradução que tirasse todo o sentido que realmente Deus queria Sim. pôr, provavelmente não ia se perpetuar, né? Algo iria acontecer para que essa interpretação errada não seguisse. Então, isso mostra que realmente não, por mais ser homens escrevendo, era o Espírito Santo guiando, era o Espírito de Deus inspirando toda a palavra. E humanos erram. Humanos erram, é passivo de erro. Mas a palavra não. Sim, não, mas o ponto que eu queria chegar, tipo assim, porque eu já conversei com várias pessoas. E eles trazem. Eu não vou falar, não vou dar exemplo aqui agora, porque talvez eu vou criar uma polêmica aqui e não vai ser legal. Mas, Não é esse o objetivo do Rota 916, hein? Mas, tipo assim, a pessoa me fala uma coisa que não tem nada a ver com a Bíblia. Na verdade, não é nem ter nada a ver. Tem a ver com cultura, de uma fé ou outra, tal, que vem de lá de longe, mas como é que pode estar falando isso e a pessoa falar assim, não, tá na Bíblia. Se na mesma Bíblia está falando uma coisa totalmente ao contrário e bem explícito, nada de símbolo, nada de profecia, é literal o negócio que está escrito ali. Sim. Do jeito que você lê, é o jeito que você entende. Muito claro, é muito claro. Aí como é que está escrito desse jeito e a pessoa tá tendo uma interpretação? Então, tem coisa que é interpretativa, que você tem que estudar, que é símbolo, que é profecia, e outra coisa é coisa literal que está escrito. Se uma coisa literal está escrito ali, que você, do jeito que você lê, ou do jeito que você entende, e a pessoa fala uma coisa ao contrário, tá errado. Você pode procurar no resto da Bíblia toda, não vai ter nada que desabone aquilo que está escrito lá atrás, ou lá no meio, ou lá na frente, porque se está escrito num lugar, no outro lugar não vai estar. Deus não tem duas palavras, ele não vai colocar o parafuso na sua cabeça. Você me trouxe à mente agora a história de Filipe e Eunuco. O que aconteceu ali? Ele estava estudando e não estava entendendo. Ele estava estudando e não estava entendendo. E aí o Felipe pergunta assim pra ele, o Felipe pergunta, o que você está fazendo aí? Ele falou, tô lendo. Aí, você entende? Como que eu posso entender? E ele tem a humildade de falar, como que eu posso entender se ninguém me explicar? Como que casa com o que você está falando aqui, cara? Tem um lema que é, o óbvio só é óbvio quando é dito. Ou Quando então é o óbvio dito. é individual. Só porque é óbvio, cara, tem que ser falado. Tem que ser falado. E aí, cara, você foi crucial, por quê? Tem momentos da Bíblia que realmente eles são claros como água. Eu, por exemplo, já me questionei várias vezes. Gente, como que está muito claro isso aqui? E como que pratica de outro jeito? Porque coloca as minhas vontades na frente, não as vontades de Deus. Sim. E aí, é claro que aquele texto, ele vai falar, até as letras vão mudar de acordo com a minha vontade. Sim. É igual horóscopo, né? Tudo serve, né? Serve para todo mundo. Isso é polêmico.
Isso é É polêmico. bem isso, mas é isso. Mas é verdade. Mas é verdade. É polêmico, mas é verdade. Gente, pra gente finalizar aqui, tem uma parte aqui do estudo adicional que pede pra gente ler, né, um trecho do Grande Conflito. Eu busquei ler ali, achei muito interessante, assim, me fez ter uma visão diferente do Apocalipse, porque como vocês falaram, o Apocalipse a gente leva às vezes pensando assim que é um livro que fala sobre destruição, que vem falando sobre acabar com tudo e pegar fogo e não sei o quê. E na verdade, lendo ali pelo Grande Conflito, eu vi que na verdade é um livro de esperança, de amor, né, como o Gregory trouxe, porque você sofre tanto nesse mundo, tanta coisa ruim. E aí você começa a ler ali o trecho que vem compatível com a lição hoje, e aí você fala, cara, que da hora, vai acabar tudo. E assim, é muito bonito. Quem quiser procurar, as páginas de 272 a 277 do Grande Conflito. É sensacional. Contando ali a vinda de Jesus e como que vai ser feita essa parte, o trono dele subindo em cima da cidade, todo mundo honrando e glorificando o nome dele, assim, é algo muito bonito. Eu fiquei bem impactado com essa lição aqui, quando eu li essa parte aqui. Legal, muito bom, cara. Bacana. Eu queria já puxar, então, você trouxe esse do fim. Vocês me permitem, eu queria trazer, mas não sei nem se você de casa sabe, mas quando a gente vê um pouco dos escritos para trás, é muito falado que os apóstolos, as pessoas mesmos, eles queriam entender sobre algo. Estudava sobre algo, entender, conhecer algo, a expressão hebraica que é usada e tudo mais, eu posso estar falando coisa errada, tá, gente? Se tiver alguém conhecido que está assistindo, que está vendo, pode corrigir, deixa ali que num próximo episódio a gente vai trazer também. Mas isso eu aprendi lendo um livro, Conhecer Jesus é Tudo, e quando estudando esse nosso guia, calha muito, é o conhecer, é entender. Só que não é, eu conheço sobre algo. Às vezes você nem foi a fundo sobre aquilo. E quando lá atrás eles falavam que precisavam conhecer de Cristo, quando você fala assim, conheço tal flor. Às vezes às vezes a gente só olhou aquela flor e sabe que é aquilo lá. Conheço o que é um araucária, o que é um ipê. Mas para eles, conhecer era pegar, era ver qual que é a textura, o tamanho da raiz, sentir o cheiro. Conhecer para eles é no completo, no tudo. E o que Deus fala? Deus... quando você conhece alguém, né? Quando você, por exemplo, às vezes eu conheço o Danilo na igreja, mas eu tenho um contato mais próximo do Vitor. Se o Vitor chegar com uma cara diferente, eu sei que ele tá esquisito. Então, assim, eu conheço ele intimamente. É tipo isso. Exatamente. E Deus quer que a gente mergulhe, que a gente estude, que a gente vai com profundidade, que a gente peça a ajuda do Santo Espírito, que a gente entenda no total. E onde está o maior perigo? Quando a gente lê superficial, lê o texto pelo texto, lê sem um objetivo, sem um propósito, que é realmente entender, realmente mergulhar, realmente estar disposto a ouvir o que ele quer. Essa semana pra gente, ela realmente prepara a nossa mente, prepara a nossa vontade, o nosso caminhar com Cristo, para que a gente abra realmente os olhos, principalmente pelo propósito. Lá na empresa a gente está lendo muito um livro até, que não é do cunho cristão, fala muito sobre responsabilidade. E a gente tá aprendendo cada vez mais a entender qual é a nossa responsabilidade aqui. E é você olhar cada vez mais para dentro e olhar para você, cara, qual que é a sua responsabilidade? O que Deus pediu para você? O que você acha que é a responsabilidade que Deus passou diretamente para você? E toda vez que você reconhece a sua responsabilidade, você sabe que tem uma ação. Qual você sabe o seu propósito, né? A sua missão no mundo. Exato. E aí, para você saber seu propósito, sua missão, a sua responsabilidade, não é algo simples. Não é algo falado por falado, feito por feito. Tem algo mais profundo, tem algo mais com afinco ali dentro. É como se você precisasse ter interesse de buscar também, né? Você precisa ter interesse, porque muitas pessoas são desinteressadas. Então, isso que você está falando, tá, beleza, eu não sei qual que é a minha missão, mas tá tudo bem. Não, cara, tem um interesse. Vai atrás, tem gente vai que saber. vive um dia atrás do outro e... Deixa a vida me levar, né? Uma grande frase de um cantor famoso, deixa a vida me levar. Agora, quando você tem um propósito, tem um objetivo, você... Acabou aquele dia, você fala assim, eu cheguei mais perto. Acabou o outro dia, você fala, tô mais perto ainda. Então, a hora que você vê que a responsabilidade que você tem e o propósito que você tem,
querendo ou não, você se dedica mais, né? Eu acho que é isso aí. Esse foi apenas o primeiro episódio, que todo mundo lembre disso, né? A gente vai ter pelo menos 13 outros temas para estudar acerca próximo desse, Verdade. sobre profecia, né? Da profecia, né? Entender um pouquinho mais sobre os símbolos, sobre... E eu tô animado, cara, porque eu adoro isso aí. Bom demais, sobre as imagens, bom, sobre as alusões. Mas eu queria até puxar o encerramento real agora. A gente falou de vamos encerrar. Tá Vamos dentro, indo tá pro lado, tá dentro. legal, tá dentro. Mas eu queria trazer o que está na Bíblia, as primeiras linhas de Apocalipse. Se você abrir, diz: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos dele, né, as coisas que em breve deve acontecer. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados aqueles que ouvem. Esse ouvir era de obedecer, de seguir as palavras da profecia. Praticar, né? E guardam, que praticam, as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Acho que o Gregory ele trouxe muito essa metanoia nossa de Apocalipse é um livro do amor. É você entender ainda mais. Foi sem querer, cara. Não, Foi sem querer querendo, foi conduzido. mas totalmente conduzido. Perfeito. E eu espero que você esteja com a gente nos próximos episódios. Esse ainda é um primeiro, a gente viu muito aqui sobre como estudar realmente a Bíblia, como ser direcionado, o que os símbolos querem trazer, qual que é a forma de você entender aquele texto, qual que é o significado geral de cada ponto, mas o ponto principal aqui é que não acaba. Não acaba. Tem próximo. Tem. Você precisa estar aqui com a gente. Você precisa E- continuar aqui com a gente. E vocês sabem por que nós estamos reunidos aqui? Por quê? Por quê? Por quê? Não, antes de falar, calma, antes de falar, eu queria propor aqui para que cada um deixasse sua reflexão. Uma reflexão sobre o que nós conversamos, o que nós trouxemos, o que a gente aprendeu. Cara, eu aprendi demais aqui. Foi muito bom para mim. Então, a reflexão que eu trago para hoje, além do aprendizado de que o livro de Apocalipse é o amor, cara, sempre foi muito usado pelo Espírito Santo. Isso aí vai Sem pegar querer. legal. Mas a minha maior reflexão é de que a verdadeira sensação que a gente tem que ter do livro de Apocalipse, de todas as revelações que a gente tem ali, Malaquias, Jeremias, Isaías, Daniel, todas elas mostrando para mim quem é o caráter de Cristo e o caráter de verdade dele e do quanto eu preciso me preparar para ter um encontro com ele. Essa fica a minha reflexão aqui. E a de vocês? Jonathan. Só joga pros outros. Não, é como eu comentei, né? Eu também fiquei muito Eu impactado sou o último, tá? Fiquei impactado com a lição, porque por mais que também né? O Apocalipse é o livro do amor, mas eu vi como uma esperança, né? É a esperança da vitória, né? É o spoiler do final de tudo, né? Então, assim, Perfeito. eu achei muito bacana e isso confesso que, assim, eu não sei, depois que a gente fica pai, fica meio chorão. Mas eu lendo esse livro aqui, no final, eu chorei pra caramba, porque é muito bonito, muito bonito. Não tem como explicar, eu só quero estar lá, velho. Que legal, cara. Reflexão boa. Então, compartilha com a gente. O Gregory seu- ficou por último mesmo. Mas, gente, Eu quero falar o porquê. o principal ponto pra mim, a minha principal reflexão é que, mesmo não sendo capaz, mesmo não sendo totalmente limitado, Deus ele continua me incentivando e me forçando a querer que eu entenda dele, a que eu tenha essa vontade de Perfeito. ver sobre ele. Perfeito. Muito bom. E a minha reflexão, não sei se vai ser uma reflexão, mas vamos lá. Eu acho que isso aqui que nós estamos fazendo aqui, Deus que colocou no nosso coração. Amém. No Amém. momento Não tenho certo, dúvida. na hora certa. O que eu vi aqui hoje, eu não tenho dúvida. No momento certo, na hora certa. Então, é através desses detalhes que ele vai nos usando, vai conduzindo a nossa vida para que não só a gente consiga chegar nos lares, no coração das pessoas, mas que nós possamos estudar mais. Você falou de responsabilidade. Eu sempre estudei lição.
mas quando eu tinha um propósito maior, que era estar aqui hoje, fazendo esse podcast, a minha responsabilidade aumentou. O meu afinco, eu estudei com mais afinco, para trazer, e isso foi muito bom para mim. Então, minha reflexão é essa. Deus coloca as pessoas, os pontos, os pensamentos certos na hora certa. É só a gente pedir e Ele vai atender, Ele vai usar a gente da maneira. Maravilha. Amém. E se você gostou desse conteúdo, achou bacana, compartilhe ele com seus amigos. E nos vemos no próximo episódio aí do Rota 916. Muito obrigado. Porque se o anúncio do evangelho... Eita, até falei errado agora, né? Por quê? Por quê? Porque se anuncio o evangelho, não tenho de me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o evangelho. Amém. Rota 916, esse é o seu podcast semanal Do Guia de Estudo da Bíblia. Obrigado, galera. Valeu. Obrigado. Que Deus Prazer. abençoe vocês. Amém. Amém.